Olá, professora Valdiana Gomes com vocês. Hoje com gramática, né? Vamos fazer a dedicação da nossa aula de hoje. Que a gente possa sair do seu módulo, da sua agenda, para que a gente possa estruturar a aula. Mas antes disso, vamos fazer algo tão comum nas nossas rotinas diárias da nossa escola, que é a nossa acolhida, tá certo? A palavra de hoje é gratidão, momento de agradecermos a Deus, de pedirmos humildemente, né, que Ele olhe por nós, que Ele possa fazer a diferença em nossas vidas, tá certo? Então, por favor, não deixe de fazer a sua reflexão, mais curto que seja esse momento do dia, mas tire um momento em que você possa realmente conversar com Deus. Feito esse primeiro momento, essa acolhida curta, né, mais tímida, mas que é importante para que a nossa escola, né, nosso desejo enquanto escola, de que você não deixe nunca de fazer essa comunhão com Deus, tá certo? Então, feito isso, nós vamos para a dedicação da nossa aula de hoje, que é a correção das páginas 80 e 82 do módulo 1. Então, por favor, acompanhe comigo. Nós temos lá na página 80, né, em vermelho, o estudo da língua. E ele traz logo em seguida o subtítulo com a temática que foi desenvolvida na aula passada, que foram vozes verbais. A voz presente no verbo, aquela voz que vai determinar a ação do verbo, tá certo? Aí ele pede, né? Releia os seguintes trechos do romance Don Quixote. Sois atacadas por somente um cavaleiro. B. Sancho Pança acorreu em socorro. C. Enquanto me atiro a esse feroz e desigual batalha. Vamos para o item A. Sublinhe a forma verbal em cada uma das orações acima. Então, a gente vai encontrar o verbo. Tá? No item A, sois atacadas. No item B, acorreu. E no item C, atiro. Certo? Aí ele pergunta no item B. Qual é o sujeito, muito importante que você reconheça, em cada uma das orações? Aí a gente vai lá. Sois atacada por somente um cavaleiro. Sois o que? Sois vós. Então, o sujeito, ele é oculto, ele não está explícito na oração, tá certo? Nós temos o item B. Sancho Pança acorreu em socorro. Quem acorreu em socorro? A gente faz a pergunta do verbo e a gente já encontra o sujeito. Sancho Pança. No item C, enquanto me atiro a esse feroz desigual batalha. Quem se atira? Eu. Né? Sujeito oculto, o desinencial, eu. Então, tá aí a resposta do item B. Item C. Qual é o predicado de cada oração? Então, a gente volta lá. Né? O item A, sois atacado por somente um cavaleiro. No B, acorreu em socorro. No C, enquanto me atiro a esse feroz e desigual batalha. A gente vai retirar o sujeito, que sobrar dele a gente vai indicar predicado. Em qual das orações o sujeito apenas pratica a ação expressa pelo verbo? Só pratica. Né? Então, onde pratica a ação veementemente, né? No item da oração B. Sancho Pança acorreu em socorro. Ele fez a ação. Certo? Em qual oração o sujeito apenas recebe a ação expressa pelo verbo? A ação, ó, sois atacados por somente um cavaleiro. Né? Então, um cavaleiro atacou. Então, a oração A. Em determinadas orações, é possível que o sujeito pratique e receba uma ação ao mesmo tempo. Em qual das orações assim isso ocorre? Por quê? Olha aí. Né? Então, a resposta é muito fácil. Enquanto me atiro a esse feroz e desigual batalha. Então, na oração C. Por quê? Nesse caso, o sujeito eu, ao mesmo tempo que praticou a ação de atirar e recebeu a ação de ser atirado, a feroz e desigual batalha. Tá bom? Como você viu, né, a gente vê aí, voltando aí lendo a questão, o sujeito pode praticar, ele pode receber, tá certo? Ou praticar e receber ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. Professora, eu só recapitulei o que foi dito na aula passada. Tudo bem, sem problemas. Aí eu digo para vocês, ó. Quando o sujeito pratica a ação verbal, ele pratica a ação, ele faz a ação, ele recebe o nome de sujeito agente, certo? Quando o sujeito, né, recebe a ação verbal, expressa pelo verbo, é denominado de sujeito paciente, porque ele só recebeu, ele não fez a ação, certo? Quando o sujeito, por sua vez, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, simultaneamente, ele é chamado de sujeito agente paciente, tá certo?
Essa relação de agente-paciente, ou de agente-paciente estabelecida entre o sujeito e a ação verbal, é o que a gente chama de voz verbal, certo? Né? Que também, né, vai ter essa importância, você vai estar conversando com a relação da voz verbal, tá bom? Aí vamos aqui na página 81, primeira questão. Voz ativa. Dom Quixote enfrentou os moinhos de vento. Quem enfrentou os moinhos de vento? Dom Quixote. Né? É a pergunta do item A. Qual é o sujeito dessa oração? Dom Quixote. Esse sujeito praticou ou recebeu ação expressa pela forma verbal? Né? Mesmo que você não soubesse, né, classificar dessa relação das vozes verbais, você iria encontrar na própria oração, no próprio sentido, né, na semântica da oração, a resposta, quando você diz, né? O sujeito, ele praticou a ação expressa pela forma verbal. Dom Quixote enfrentou os moinhos de vento, certo? Quando o sujeito, eu aqui mais uma vez relembro para vocês, quando o sujeito de uma oração ele é agente, o verbo ele está na voz ativa. Em outras palavras, quando o sujeito faz a ação acontecer, certo? Aí vamos para um outro exemplo, né, que está lá no texto. Miguel de Cervantes escreveu o romance Dom Quixote, né? Ó, sujeito agente pratica a ação de escrever, Miguel, né? E escreveu o verbo na voz ativa, fez a ação, certo? Aí ainda na página 81, leia a oração a seguir. O cavaleiro foi atingido pelas abas do moinho. Qual é o sujeito dessa oração? Quem foi atingido pelas abas do moinho? O cavaleiro. O sujeito dessa oração praticou ou recebeu a ação expressa pela forma verbal? Pergunta isso no item B. Ele recebeu a ação expressa pela forma verbal, certo? Aí nós temos aí, lembrando para vocês, mais uma vez, quando o sujeito de uma oração ele é paciente, o verbo está na voz passiva, certo? Na voz passiva, o foco da informação recai sobre o resultado da ação e não sobre o sujeito, tá bom? Fica aí essa dica para vocês. Aí a segunda questão pede, agora compare estas duas orações em que são apresentadas as mesmas informações, mas com enfoques diferentes. O papel de Dom Quixote foi interpretado por meu irmão. Meu irmão interpretou o papel de Dom Quixote. Se a intenção é enfatizar o autor, qual das orações deve ser escolhida? O B. Meu irmão interpretou o papel de Dom Quixote. E se a intenção é enfatizar o papel interpretado? O A. O papel de Dom Quixote foi interpretado por meu irmão. Certo? Aí nós temos a voz reflexiva, que é quando a gente sofre, faz ação e sofre ação ao mesmo tempo. Leia a oração a seguir. Dom Quixote se lançou contra os moinhos de vento. Olha aí. Quem pratica a ação verbal nessa oração? Pergunta o item A. Dom Quixote. Quem recebeu a ação expressa pela forma verbal? Também Dom Quixote. Então, fica aqui mais uma dica. Quando o sujeito é agente, paciente ao mesmo tempo, dizemos que ele está na voz reflexiva. Nós vimos que quando faz ação, voz ativa, quando recebe a ação, voz passiva, e quando ele é agente, paciente, faz e recebe ao mesmo tempo, reflexiva, tá certo? Qual a diferença, professora? Na voz reflexiva, os pronomes oblíquos atos, o mi, o ti, o si, o nus, o vos, eles acompanham os verbos, certo? Eles vão acompanhar, né? Ó, um exemplo. Após a batalha, Dom Quixote lavou-se no rio. Né? Os cavaleiros encontravam-se todas as manhãs perto das colinas, um exemplo. Certo? Então, fica aí essa indicação. Né? E a gente pede para que vocês possam fazer essa resolução, que é a continuidade do conteúdo, da página 83 a 86, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham acertado as questões, eram rápidas, curtas. Fiquem com Deus, um abraço carinhoso e até a próxima aula.